Este é o último sermão da série A Igreja que Deus Quer. Quero convidar você que abra já em Atos capítulo 2, já vamos ler a Escritura Sagrada. Nós temos falado aqui sobre o que é ser uma igreja fiel e relevante. O que é ser uma igreja dentro dos padrões do Novo Testamento. Há um autor chamado Charles Swindoll, eu tenho citado aqui para vocês, e ele diz o seguinte nesse livro A Igreja Desviada: espelharmos-nos no mundo pós-moderno para criar um método de fazer igreja, em vez de determinarmos nossas características e prioridades a partir das Escrituras, essa é a grande tentação que enfrentamos em nossos dias. A grande tentação de ser igreja é tentar encontrar um método humano de fazer igreja funcionar, e você simplesmente acha que está no caminho correto. Ele até diz o seguinte: muitas igrejas estão recorrendo a isso e dão a impressão de saber o que estão fazendo. Afinal, as multidões comparecem, as estatísticas sobem, o caixa engorda. Aí você olha para essas igrejas e fala assim: pera um pouquinho, será que nós estamos no caminho correto? Porque lá está funcionando. As multidões estão chegando, as estatísticas crescendo, o caixa, palavras do Charles Swindoll, caixa engorda. Então há uma tentação. Mas nós aqui temos conversado ao longo das semanas que é necessário que nós despertemos e perseveremos em fazer a obra de Deus à maneira ou do jeito de Deus. Temos falado sobre os elementos essenciais de uma igreja bíblica e relevante, ou fiel e relevante, uma igreja bíblica no século XXI, e para isso nós temos que nos apegar àquilo que eu tenho chamado aqui de elementos essenciais, que está em Atos 2, 41 a 47, que eu convido você agora para, com a sua Bíblia aberta aí, acompanhar comigo essa leitura. Atos capítulo 2, versos 41 a 47. O texto diz: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus de amor, nós pedimos que mais uma vez a tua palavra fale profundamente ao nosso coração. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos entender quais são os elementos, quais são as marcas de uma igreja fiel e relevante no século XXI. Nos ajuda a permanecermos fiéis, sendo a igreja que o Senhor quer neste século. É a minha oração, agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós, nessa série, falamos e estamos usando aqui o que eu chamo de um checklist para verificar, ou uma lista de verificação, de quais são os elementos essenciais de uma igreja fiel e relevante. Não são os únicos, porque nós estamos usando o livro de Atos, podemos usar outros livros da Bíblia, mas no livro de Atos eu entendo que nós temos assim os componentes essenciais, porque em Atos capítulo 2 nós encontramos uma igreja repleta, cheia, vivendo no poder do Espírito Santo. O Pentecostes veio, o Espírito Santo veio sobre a igreja, e aí
capítulo 2 fala sobre isso, fala das conversões. Naquele primeiro sermão de Pedro, 3.000 pessoas se converteram, já tínhamos cerca de 120 que já eram convertidos. Então nós encontramos em Atos 2, logo após a descida do Espírito Santo, um grupo que se converte. Capítulo 2, a partir aí do verso 38, fala dessas conversões. Aí você entra no capítulo 2 ainda, verso 41 em diante, nós vemos a descrição de uma igreja que vive no poder do Espírito Santo. E por isso mesmo manifesta as características que Deus deseja encontrar na igreja. Nesse checklist vimos, por exemplo, que uma igreja fiel e relevante é uma igreja que persevera, essa é a palavra-chave, permanece firme apesar das lutas. Isso é perseverar na doutrina dos apóstolos ou no ensino dos apóstolos. Isso é uma igreja apegada à Bíblia. É uma igreja que simplesmente continua no século 21, onde ou quando a Bíblia é desprezada, que não existe o conceito de verdade, se apega à verdade da palavra de Deus. Uma igreja fiel, uma igreja que continua ensinando o que a Bíblia ensina como plenamente atual para o século 21. Grande desafio. Porque, como disse, é muito normal, muito natural, muito cômodo as igrejas se desviarem e começarem a ensinar o que as pessoas querem ouvir. Aliás, Paulo fala que viriam dias, e nós vivemos esses dias, em que as pessoas teriam coceira nos ouvidos e juntando para si pregadores, mestres, que dissessem a eles o que eles querem ouvir, porque eles não suportariam a sã doutrina. Então nós temos o desafio hoje de continuar pregando a palavra de Deus, que ela é viva, ela é relevante, ela é atual para o século 21. Grande desafio. Então uma igreja fiel e relevante é uma igreja que está apegada, ela persevera no ensino das Escrituras, da doutrina dos apóstolos. Também, igreja marcada por comunhão. Vimos que a comunhão deles era comunhão não só apenas de falar, mas era comunhão de compartilhar a vida, compartilhar as posses, compartilhar o dia a dia, refeições, alegrias, tristezas. Uma igreja marcada por comunhão. Não eram apenas encontros sociais, mas era uma vida na vida. O tempo todo estavam juntos, tinham prazer de estarem juntos. Uma igreja marcada por comunhão. Nessa comunhão expressa, como disse, pelo convívio, pela generosidade, pelo cuidado mútuo, pela exortação mútua, pelo encorajamento. Uma igreja também que perseverava no partir do pão, ou seja, ceia do Senhor. A cruz de Cristo era o centro da vida dessa igreja. Essa igreja, ela, cada vez que celebrava a ceia, ela se lembrava de uma verdade que era marcante para essa igreja, que a igreja tem a cruz de Cristo no centro. A igreja prega a mensagem de salvação. Jesus é aquele que veio morrer por nós. Então, uma igreja fiel à cruz de Cristo, uma igreja fiel às orações. E falamos aqui que as igrejas hoje, com muita facilidade, removem oração da sua agenda, ou torna a oração algo muito pequeno na vida da igreja. E na igreja primitiva, a oração era central. Uma igreja que ora todos os dias, de casa em casa, nos cultos, nas reuniões. Uma igreja que está perseverando nas orações. Vimos também uma igreja marcada por temor, por reverência, por respeito a Deus, marcada por unidade. Eles tinham, mais do que comunhão, a ideia aqui de um mesmo propósito, um mesmo objetivo. Esta igreja, ela sabia qual era a sua missão, e eles se uniam em torno da missão. E uma igreja, na último sermão que aqui preguei, falei sobre uma igreja que louva ao Senhor, uma igreja que adora, porque a igreja, ela é, por natureza, uma comunidade adoradora. A adoração não é nem missão da igreja, é a vida da igreja. A Karen acabou de falar, por que nós cantamos tanto? Quinta-feira eu falei sobre isso. Porque a música é uma das maneiras mais significativas que nós temos de adorar ao Senhor. Nós não adoramos ao Senhor só através da música, mas a música é algo natural, é uma das maneiras mais significativas de adorarmos ao Senhor. Lutero já destacou isso quando ele, mesmo na Reforma, falou da importância da música e também de toda adoração com a nossa vida na igreja. Quando a gente lê esse texto de Atos, capítulo 2, 41 a 47, eu concordo com Francis Chan, no seu livro Cartas à Igreja, que diz: não se pode ler
Atos sem chegar à seguinte conclusão: eis uma comunidade da qual eu gostaria de participar. Não é verdade? Você lê Atos capítulo 2, fala assim: olha, dessa igreja eu gostaria de participar. Aí meu desafio é: sejamos essa igreja. Sejamos essa igreja. Essa igreja está aqui não para dizer foi tão bom lá no século I. Não, a ideia é o seguinte, o desafio é: sejamos essa igreja. Procuramos ser essa igreja marcada por apego às escrituras sagradas, por comunhão, na cruz de Cristo, nas orações, tendo temor a Deus, adorando ao Senhor. Então, tudo isso que está aqui, que nós sejamos essa igreja. Mas o Francis Chan, ele fala, olha, você lê e você fala assim, essa é uma igreja extraordinária. E ela é extraordinária porque ela vivia sob o comando do Espírito Santo. Hoje eu chego naquele que desta série é o último elemento, que é o elemento da evangelização. O texto diz, parte finalzinho do verso 47, depois que fala que essa igreja perseverava na comunhão, no partir dos pão, nas orações, e descreve a igreja e fala que louvando a Deus, termina dizendo, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que extraordinário. O texto termina dizendo que essa igreja que vivia dessa maneira que eu acabei de descrever, ela contava com a simpatia do povo. Outra tradução diz que ela caía na graça do povo, ela tinha a boa reputação, ela era admirada. A Bíblia diz que essa igreja só havia, em relação a essa igreja, só havia dois tipos de pessoas: quem se convertia e fazia parte dela, ou quem dizia assim, não, eu não vou me converter, mas olhava para ela e dizia assim, olha, eu admiro essa igreja, um dia ainda vou fazer parte dela. Porque havia uma boa reputação. Porque era uma igreja que vivia a fé no dia a dia. A fé não era de final de semana. Eles viviam essa fé. E eles contavam com a simpatia, com a admiração do povo. E aí diz que neste ambiente, ou esse ambiente era o pano de fundo, era a base para que o Senhor lhes acrescentasse, ou acrescentasse à igreja, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu quero falar um pouquinho então sobre esse elemento essencial da igreja, que é a evangelização ou o evangelismo. Mas vamos pensar assim, contando com a simpatia de todo o povo. Quando eu olho para essa frase, eu acho extraordinária, porque a igreja evangélica, via de regra, pelo mau testemunho de alguns grupos, não tem uma boa reputação na sociedade. Que eu acho que isso é injusto, porque você precisa olhar para as igrejas individualmente, e as igrejas fazem grande diferença, falando aqui do nosso país, do Brasil. Então, se as pessoas olharem com um pouquinho mais de detalhe, vai olhar para a igreja e falar assim, essa igreja tem dado contribuição para a sociedade, e olhar com simpatia. Mas é verdade porque a mídia traz à tona os escândalos, os maus exemplos, o mau testemunho, e muitas vezes a igreja evangélica, a igreja cristã no Brasil, não conta com a simpatia de todo o povo. Mas é um grande desafio para nós, vivemos de tal maneira que as pessoas olhem para nós e digam o seguinte, queremos fazer parte dessa igreja. É o que eu chamo de uma igreja irresistível. Uma igreja que tem um alto poder de atração. Olha só, Charles Swindoll chama de igreja contagiante. É formada, a igreja contagiante, a igreja irresistível, é formada por indivíduos que vivenciam os princípios bíblicos com tamanha transparência a ponto de fazer as pessoas interromperem seu ritmo alucinado e refletirem sobre essa igreja. É isso que nós queremos ser, queridos. Que as pessoas olhem para nós e assim, olha, essas pessoas vivem a fé. Essas pessoas vivem aquilo que afirmam crer. E aí, nesse mundo alucinado, nesse mundo carente, nesse mundo caótico, eles olhem para a igreja como um oásis, como um grupo de pessoas que de fato têm vivenciado a fé e tem algo a nos ensinar, com famílias equilibradas, pessoas que realmente dão um testemunho da sua fé. Diz que eles contavam com a simpatia ao nosso desafio. Mas diz então que essa igreja, por vivenciar a fé, enquanto vivenciavam a fé, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O livro de Atos, irmãos, é um livro que fala do crescimento da igreja. Começou com 3.000,
mas diz depois que eles se tornaram 5.000. Depois, isso no capítulo 5, a partir daí, os relatos são o seguinte: dia a dia crescia o número dos discípulos, e daqui a pouco a palavra usada para falar da igreja era a palavra multidão, a multidão dos que creram. Porque foi crescendo, e foi um crescimento exponencial, um crescimento extraordinário. E eu queria pensar nessa frase: enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quais são as implicações para o nosso tema de hoje, evangelismo, que nós vemos nessa frase? Em primeiro lugar, quando eu vejo a expressão o Senhor lhes acrescentava, eu afirmo a você que isso nos ensina que o crescimento da igreja é dirigido por Deus. Não é maravilhoso ler que o Senhor lhes acrescentava? Ou, como outra tradução diz, que o Senhor acrescentava à igreja. Queridos, vou dizer a você, eu não quero acrescentar ninguém à igreja. Porque se eu acrescentar como ser humano, vai ser um acréscimo humano. Na primeira decepção vai embora. Não somos nós que acrescentamos. Eu não quero fazer uso de técnicas, dizer assim, vamos atrair pessoas. Não. A Bíblia diz que quem acrescenta à igreja é o Senhor. Logicamente, Ele não acrescenta sem evangelismo. Ele não acrescenta sem trabalho, mas é Ele que acrescenta. Então isso tira de nós uma responsabilidade, dizendo assim, não, eu tenho que fazer a igreja funcionar. Não. Vou dizer, queridos, eu estou aqui nessa igreja, vou completar 13 anos. E eu termino uma classe de batismo e falo assim, agora eu vou dar um intervalo, vou dar uma folga. Não tem folga. Eu acabo a classe de batismo, tem gente pedindo para ser batizado. E assim vai. Foi isso, ininterruptamente. Antes de mim, obviamente, e desde que eu cheguei, falando da minha realidade, que eu termino uma classe dizendo assim, agora eu vou dar uma folguinha de uns 3 meses, não tem folga. Já tem gente na fila. Porque o Senhor tem trazido pessoas. O Senhor traz pessoas através de você. É pelo seu testemunho, querido. Eu sei, nós vamos batizar aqui, vamos ouvir pessoas que foram impactadas ou por famílias, olha, foi o pai ensinando para o filho, outros influenciando amigos, alguém foi usado por Deus para trazer essa pessoa para a igreja. Mas no final das contas, quem converte, quem mantém na igreja é o Senhor. O crescimento da igreja é dirigido por Deus e deve continuar a ser assim. Que Ele convença as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, que as pessoas se convertam e Ele realmente acrescente a igreja cada dia. O livro de Atos fala do crescimento, um crescimento dirigido por Deus. No final das contas, embora Atos fale de crescimento, o tempo todo o livro diz, Lucas diz, escritor de Atos, que é o Senhor que está no controle desse crescimento. Segundo lugar, o texto nos mostra, quando nós lemos que os que iam sendo salvos, que a mensagem da igreja é a mensagem da salvação, é a mensagem prioritária da igreja, queridos. Por que eles eram salvos? Eles eram salvos porque eles estavam pregando o evangelho de salvação. Romanos 10 diz, como crerão se não há quem pregue? Nós temos que pregar, e os apóstolos, queridos, e a igreja primitiva, os membros daquela igreja, falando da igreja de Jerusalém especialmente aqui, o que eles pregavam, a única mensagem que eles tinham para pregar, era a mensagem de salvação. Pedro, no dia de Pentecostes, começa ali, quando as pessoas ouvem o som, o ruído vindo do céu, ouvem falar em novas línguas, não estão entendendo o que está acontecendo, mas aí eles são tocados por Deus, e eles perguntam, o que faremos? Arrependam-se e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Imediatamente, apóstolo Pedro e os outros apóstolos pregaram a mensagem de salvação. Queridos, a mensagem da igreja é a mensagem de salvação. A nossa campanha de missões agora, Missões Nacionais em setembro, terá como tema Só Jesus Cristo Salva. É um tema que pela primeira vez foi usado aqui no Brasil em 1965. Segunda vez em 1982. Dessa eu fui testemunho ocular. Tá? Então, e agora, mais uma vez, 2022, portanto, 40 anos depois, nós estamos lembrando esta mensagem, que é a mensagem da igreja, é a mensagem de salvação. Quando a Bíblia diz que o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, eles eram salvos
porque estavam ouvindo a mensagem de salvação. Queridos, essas igrejas hoje estão pregando muitas mensagens. Estão se desviando e pregando tantas coisas, mas não estão pregando o principal, que é a necessidade das pessoas terem encontro com o Senhor Jesus. A igreja, ela fala sobre outros temas, mas ela precisa ter no centro da sua mensagem a mensagem salvadora de Jesus, que só nele é salvação, que debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E essa igreja, quando lemos esse texto que o Senhor acrescentava, ele diz assim, acrescentava quem? Os que iam sendo salvos. Já aprendemos aqui que igreja é a comunidade dos chamados por Deus e que se arrependeram dos seus pecados, depositaram sua fé em Jesus, se tornaram parte da igreja por meio do batismo e como dádiva receberam o dom do Espírito Santo. Isso é igreja, queridos. Nós podemos ter frequentadores, pessoas que estão ainda no processo para conhecer, mas a igreja, ela é predominantemente um grupo de pessoas que foram salvas pelo Senhor Jesus. Pessoas que foram batizadas, se tornaram membros dela. A mensagem da igreja, queridos. Nós temos muitas mensagens. Nós, como cristãos, temos mensagem de Deus sobre família. Temos mensagem de Deus sobre a vida profissional. Temos mensagem de Deus sobre relacionamentos. Mas eu quero dizer a você que tudo começa com a mensagem de salvação. E eu tenho aprendido que quando começamos com a mensagem de salvação, quando alguém se converte, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deus vai consertando o resto. Você vai aprender, mas porque foi salvo. Porque se você não for salvo, vai ser alguém com esforço humano tentando agir como cristão. Não tem jeito. Mas quando você é salvo, novos valores, novas prioridades, novos desejos, a coisa vai mudando. Então a mensagem da igreja é a mensagem de salvação. Terceira verdade para nós aqui. A participação da igreja é a atitude natural dos salvos. Diz o texto que o Senhor acrescentava à igreja, ou lhes acrescentava. Acrescentava alguma coisa que já existia. O que já existia? A igreja de Jesus. Queridos, uma coisa maravilhosa é o seguinte, é natural. Eu nunca, vou dizer assim, na minha vida, eu nunca convidei ninguém para ser batizado. Nunca. Eu já até disse assim, ó, pensa bem se você quer. Mas nunca convidei, porque não sou eu que convido. É o Espírito Santo. E eu vou dizer a você, quando a pessoa diz assim, eu quero fazer parte da igreja, é algo natural de alguém que já recebeu Jesus como Salvador querer o batismo. Porque o batismo é o símbolo de que eu sou parte agora de uma comunidade local, que é a igreja, no caso aqui, Batista do Cambuí. Ele quer se tornar parte. Então o texto diz que o Senhor acrescentava à igreja. Essas pessoas se convertiam e diziam, é desse grupo que eu quero participar. Você sabe, está em moda hoje a velha máxima, Cristo sim, igreja não. Eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja. Queridos, isso é tão coerente como você afirmar assim, eu amo a humanidade, mas não gosto do meu vizinho. É a mesma, é tão coerente como você afirmar isso, eu amo a humanidade, mas não gosto do meu vizinho. Dizer que eu amo a Cristo e não amo a noiva de Cristo. Queridos, isso é natural. Atitude natural. A participação na igreja. Eu me converto, eu quero ser batizado e eu quero fazer parte desse grupo. Imperfeito. Não é verdade? É ou não é imperfeito? E é imperfeito porque você faz parte dele. Porque se você sair, fica melhor. E se eu sair, fica melhor. Mas aí vai esvaziar, não fica ninguém. Somos nós, queridos. Tá? Então, somos nós seres humanos, mas e quem diz que na Bíblia tem uma igreja ideal, perfeita? Não tem, queridos. É uma igreja que melhora, mas as pessoas se tornam parte dessa igreja. O Senhor acrescentava a igreja. Então é natural que alguém ao se converter queira fazer parte dessa igreja de Jesus. Igreja pela qual Jesus deu a sua vida. Queridos, se Jesus deu a sua vida pela igreja, é porque ela é muito importante. E se ela é importante para Jesus, tem que ser importante para mim. Nós, quando completamos 90 anos, comemoramos com o nosso slogan aqui, eu amo minha igreja. E isso deve ser o seu slogan o tempo todo, eu amo minha igreja. Você tem que amar a igreja, nós amamos a igreja, nós amamos as pessoas, imperfeitas como somos, e aí as pessoas que se convertiam se tornavam
parte dessa igreja, porque amavam esse grupo. Esse grupo de pessoas imperfeitas, mas é como uma família que se ama, cuida um do outro. O Senhor acrescentava à igreja essas pessoas. Uma outra verdade, a evangelização, o texto nos mostra, é mais do que uma estratégia, é um estilo de vida. O texto diz, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Isso nos mostra o seguinte, não era evangelização de final de semana. Por muito tempo se defendeu a tese, defendeu o princípio, a prática de que a minha tarefa como cristão, no máximo, era trazer alguém, convidar alguém para ir à igreja, no culto, para o pastor pregar um sermão e converter a pessoa. Por muito tempo, não foi assim? Olha, temos lá o culto evangelístico, que não é errado. O culto, em geral, o batista era domingo à noite. Traz as pessoas, e aí vou levar lá, e a pessoa lá, o pastor, que converta ele. Não é isso, queridos. Nós temos redescoberto o privilégio de que cada cristão é um evangelista. E nós vivenciamos a nossa fé todos os dias. Querido, você tem acesso às pessoas que eu não tenho. E você precisa que a luz de Cristo brilhe no seu dia a dia. E eu vou dizer a você, oportunidades não faltam, queridos. Oportunidades não faltam nesse mundo maluco, caótico, estressado e estressante, de você brilhar como luz. Todos os dias, onde você está, no trabalho, na vizinhança, na sua casa, onde na universidade, onde você estiver, você pode brilhar. A Bíblia nos diz então que o Senhor acrescentava dia a dia, porque o texto diz que eles vivenciavam essa fé dia a dia. Olha só o que diz o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O que brilhava no mundo? Esta alegria, esta singeleza ou simplicidade. Eles eram pessoas simples. Nós aqui temos uma filosofia de sermos uma igreja simples, uma igreja acolhedora. E que quando vivemos esta alegria, uma igreja alegre. Entendeu? Aqui, a igreja do Cambu é uma igreja alegre e come muito também. Entendeu? Então é uma igreja alegre. Entendeu, queridos? A gente é alegria de ver um outro. Como está sendo bom, né, nesse período agora, a gente poder estar um pouco mais próximo, voltar aos nossos eventos. Que alegria poder estar juntos. Nós gostamos da companhia do outro. Que gostoso você convidar um irmão da igreja. Vamos tomar um café, vamos almoçar juntos. Essa é a nossa vida. Essa igreja vivenciava a alegria. Queridos, era um alto poder de atração. Não dá para dizer assim, não quero fazer parte dessa igreja. Eles viviam alegres, embora sobre o jugo romano. Eles não eram totalmente livres, pagavam tributos para Roma, mas estavam felizes, estavam alegres, celebravam, tinha simplicidade. A igreja de Atos não era uma igreja complicada, reuniam, eram simples para escolher liderança, simples para fazer obra missionária, simples para tomar decisões. Isso atraía, e o Senhor acrescentava dia a dia. Eu quero desafiar você, meu irmão, que você seja um evangelista de maneira bem natural. Eu tenho desafiado aqui já algumas vezes, este ano outra vez. Se você não tem, pode procurar ali o pessoal da recepção. Leve esse cartão. É um cartão para você escrever o nome de 5 pessoas pelas quais você vai orar, compartilhar sua fé, querer transmitir a sua fé e orar para que ele possa entregar a vida a Jesus. Eu quero que você tenha a alegria de quando eu batizar alguém, dizer assim, como você se converteu? Que não seja através de mim, mas através de você. Eu me converti porque o fulano de tal falou de Jesus para mim, compartilhou a fé. Nem que ele confirme numa decisão aqui num culto, mas que você já faça o trabalho. Que você tenha essa alegria. Então, eu tenho desafiado. Quantos aqui já tem esse cartão? Quem já tem esse cartão aqui, ó? Metade da igreja tem. Se você não tem, pegue lá. 5 pessoas. Começa pelos seus familiares, começa por algum amigo. Escreva lá, ore por ele, convide para o aniversário da igreja, convide hoje à noite, é uma ótima oportunidade de você convidar também, para que nós desejamos que mais pessoas conheçam a Jesus e, como diz o texto, dia a dia, o Senhor vai acrescentar à igreja. Porque isto é o nosso programa de evangelismo. A igreja que Deus quer é uma igreja fiel e relevante. Nós não precisamos esperar
a vinda do Espírito Santo, porque ele já veio. E cada cristão já recebeu o Espírito Santo na sua vida. Quando você se torna parte da igreja, quando você se converte, ele faz parte da sua vida. E nós agora temos apenas um desafio. Não de fazermos igreja do nosso jeito, mas do jeito de Deus. E procurar nos apegar a esses elementos. A palavra-chave é perseverar. Isso é começar e permanecer. Ser essa igreja que começa lá com o ensino dos apóstolos e termina aí com evangelização. Procurar ser uma igreja fiel ao Senhor. Essa igreja terá um alto poder de atração. Essa igreja é uma igreja que, apesar das pressões, não vai ser aquela igreja que o mundo quer, ou que alguns esperam, mas vai ser a igreja que Deus quer. E a igreja que Deus quer traz pessoas para o reino, pessoas que são salvas. E que nós possamos prosseguir, queridos. Daqui a alguns dias, nós vamos celebrar 92 anos de vida, que é praticamente uma contagem regressiva para o centenário. E que nós possamos, nesses dias, reafirmar que nós queremos ser uma igreja do jeito de Deus. Porque é uma igreja que não falta nada. É uma igreja com alto poder de atração. E mais ainda, é uma igreja que transmite a mensagem de salvação. E por transmitir, por viver, pessoas são atraídas, pessoas são salvas e se tornam parte dela. Eu queria convidar você a ficar em pé para nós orarmos. Deus de amor, nós queremos ser igreja do jeito que o Senhor prescreveu. Uma igreja marcada por apego ao ensino dos apóstolos, uma igreja de relacionamentos interpessoais marcados por uma profunda comunhão, uma igreja que se preocupa com os de fora, uma igreja que evangeliza. Queremos ser essa igreja, uma igreja que se relaciona com o Senhor, que se relaciona com os irmãos, uma igreja que se preocupa com os de fora. Obrigado, porque só em Jesus nós temos a salvação. Porque só em Cristo nós temos a nossa vida transformada. E que nós possamos agora, com amor, refletir a fé que temos para o mundo perdido. E que nós possamos ser sábios em usar cada oportunidade para transmitir um pouquinho do teu amor. É a minha oração, agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.